Atenção, este vídeo tem spoilers. Titanic completa 25 anos. Sim, um quarto de século de um dos maiores clássicos de James Cameron. E para celebrar, o filme retornou às salas de cinema em vários países, incluindo o nosso Brasilzão. O resultado já era de se imaginar. Ao longo das últimas semanas, o relançamento teve enorme sucesso com o público, reacendendo então as memórias de como Titanic é até hoje uma das maiores bilheterias da história. E foi olhando justamente para essa lista das maiores bilheterias do cinema que eu me toquei de algo. Quando você compara Titanic com os outros títulos do top 10, fica evidente como esse filme é quase uma anomalia. Tinha tanta coisa nesse filme que não parecia ser sucesso garantido, como foi com os outros ocupantes da lista, e nenhum outro blockbuster recordista que veio depois conseguiu ser remotamente parecido com Titanic em vários aspectos. Por isso, vale a pena a gente aproveitar o retorno triunfal desse clássico e investigar o que faz Titanic ser um caso tão único na história do cinema blockbuster. Quando James Cameron teve a ideia de fazer um filme sobre um dos naufrágios mais famosos da história, era evidente que o projeto parecia meio estranho. Afinal, a gente sabe como Hollywood costuma operar, baseado no que está fazendo sucesso. E nos anos anteriores não teve nenhum sucesso estrondoso que lembrasse um projeto como o Titanic de James Cameron. Os filmes mais bem-sucedidos sobre esse naufrágio já tinham algumas décadas nas costas, como Somente Deus por Testemunha. Já os filmes de desastre ainda engatinhavam um retorno à popularidade depois do gênero ter decaído nos anos 80. E já tinha muitos anos que histórias de amor já estavam mais relegadas às produções de médio orçamento. Além disso, o projeto parecia estranho até mesmo para o próprio James Cameron. Sim, ele já tinha se provado como um cineasta de sucesso, mas a fama dele era principalmente como diretor de filmes de ação explosivos. E Titanic seria um drama histórico focado em romance, uma opção inesperada vinda do cara que tinha dirigido em franquias como Piranha, Alien e O Exterminador do Futuro. Mas o Cameron insistiu na proposta e acabou convencendo a 20th Century Fox a financiar o projeto. E quanto mais a produção avançava, mais ela criava dúvidas nos executivos. Para começo de conversa, as estrelas principais não seriam nomes mega conhecidos pelo grande público, mas sim dois atores que estavam despontando, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Fora isso, o Cameron comandava o filme com tanta rigidez, grosseria e obsessão que isso só fez ele ganhar ainda mais a fama de diretor tirânico. E pro temor do estúdio, ele foi tendo ideias cada vez mais ambiciosas, o que fez ele estourar o orçamento inicial da produção em milhões de dólares. A situação estava tão feia que a Fox teve que pedir ajuda de outro estúdio, a Paramount, que topou cofinanciar Titanic. Então o sentimento geral era de que um desastre estava a caminho das bilheterias. Mas assim que Titanic estreou, ficou comprovado que esse pessimismo estava totalmente errado. A popularidade do longa só foi crescendo semana após semana. E logo Titanic virou um fenômeno, lotando salas no mundo inteiro e rapidamente se transformando no novo recordista de maior bilheteria da história do cinema. E depois ainda veio a aclamação pelo Oscar, com um recorde de 14 indicações e levando 11 estatuetas para casa. Os anos foram passando e a fama do longa nunca foi embora. Legiões de fãs e de haters foram criadas, cenas e falas foram eternizadas na memória coletiva, o coração do oceano virou uma das joias fictícias mais famosas da história, os astros do filme viraram algumas das maiores estrelas do cinema, e James Cameron foi alavancado para outro patamar na indústria, possibilitando que mais tarde ele lançasse o filme que finalmente tiraria Titanic do trono das bilheterias, só que 12 anos depois, Avatar, de 2009. Não que James Cameron tenha desistido de fazer o Titanic ganhar ainda mais dinheiro. Afinal, em 2012, o longa foi relançado nos cinemas com uma conversão 3D. Depois, em 2017, veio outro relançamento para comemorar os 20 anos da produção. E agora ele retornou para celebrar os 25 anos com alguns meses de atraso, é verdade. E dessa vez com direito a tudo. 3D, resolução 4K, tecnologia HDR e alta taxa de quadros por segundo. E assim chegamos nesse ponto em que Titanic ainda consegue permanecer na lista de maiores bilheterias da história. E não é lá embaixo não, hein?
À altura do lançamento desse vídeo, o filme ocupa o 4º lugar dessa lista. E o mais fascinante é que quando a gente olha para o restante do top 10, fica evidente como Titanic é diferente dos outros recordistas atuais. Para começo de conversa, ele é o único que não foi uma aposta segura. Como a gente já viu, não tinha nada nesse projeto que dizia em letras garrafais que esse seria um sucesso estrondoso, apesar dos acertos prévios do James Cameron. Pelo contrário, a gente viu que existia um medo real de que isso não daria em nada. E o mesmo não pode ser dito do restante do top 10. Sério, olha aqui. Você tem 3 títulos de Vingadores e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que eram as apostas mais seguras do mundo, por serem os maiores filmes-evento da moda dos super-heróis que dominou Hollywood na última década. Você tem também Star Wars: O Despertar da Força, que obviamente ia fazer muito sucesso por ser o começo de uma nova trilogia de Star Wars. Você tem Jurassic World, que veio nas costas de Jurassic Park, outro recordista de bilheteria. Você tem o remake recente de O Rei Leão, que apela para a nostalgia de um dos clássicos mais queridos da história da Disney. Aí os outros 2 filmes do top 10 são Avatar 2, que veio nas costas do primeiro Avatar, e o primeiro Avatar só pareceu uma aposta relativamente segura porque o James Cameron já tinha demonstrado que ele era capaz de criar um épico de 3 horas de enorme sucesso. Com qual filme? Titanic. Então Titanic se destaca no top 10 atual por parecer o único ali no meio que conseguiu ser um fenômeno realmente espontâneo, sem precisar se apoiar numa franquia de sucesso pré-existente ou na moda do momento. Mas acima disso tem outro fator que faz Titanic se destacar ainda mais no top 10 de bilheterias atual: o gênero ao qual ele pertence. Repara que a lista é dominada por filmes de ação e de aventura, obras focadas em grandes feitos de heroísmo e em demonstrações de força física. Mas Titanic vai numa direção diferente. Ele traz um romance que nasce em meio a uma tragédia histórica. Claro, a gente já tinha visto outras obras de romance e outras obras de desastres no cinema naquela década. Inclusive, filmes de desastre frequentemente traziam subtramas de amor para fazer o público se importar mais com o destino dos personagens. Mas esse romance quase sempre era menos importante do que o espetáculo do desastre. E com Titanic foi diferente. A proposta do Cameron era que a história de amor fosse tão forte e tão impactante quanto o naufrágio em si. E para isso ele se inspirou em 2 tradições hollywoodianas que pareciam ter ficado no passado. A primeira delas era o romance épico. Teve uma época em que Hollywood investia pesado em filmes românticos longuíssimos, frequentemente colocando essas histórias de amor no contexto de grandes eventos históricos. E isso fazia muito sucesso com o grande público. Não à toa, um dos romances épicos mais famosos da história, E o Vento Levou, passou quase 3 décadas como a maior bilheteria da história. Só que o romance épico acabou saindo de moda, a ponto dele parecer um gênero antiquado quando chegou a hora de fazer Titanic. Mas o Cameron sabia que romances épicos tinham funcionado por um motivo. Existe algo muito poderoso em ver uma experiência cinematográfica de enormes proporções ser focada numa trama de amor. E se ela ainda por cima é relacionada a um evento que mudou a história, o potencial dramático aumenta ainda mais. E foi exatamente isso que o Cameron ressuscitou com Titanic. E a outra tradição antiga que o Cameron trouxe de volta foi a do melodrama, no melhor estilo de diretores como Max Ophuls ou Douglas Sirk. Nas obras desses cineastas, a gente viu histórias com personagens simplificados a arquétipos, expressando as suas emoções de forma muito intensa e, frequentemente, sendo impedidos pelo destino de terem um final feliz. E o Cameron trouxe tudo isso com destreza em Titanic. Os personagens arquetípicos, as emoções extremas, o destino trazendo um final trágico. Então, se o drama de Titanic conseguiu ser tão potente e levar milhões de pessoas às lágrimas, não foi à toa. Foi porque o Cameron se inspirou numa tradição cinematográfica que era especialista em despertar emoções fortíssimas na gente. Foi com essa mistura de romance clássico e tragédia melodramática que Titanic se diferenciou tanto dos outros blockbusters dos anos 90.
Enquanto os outros épicos queriam fazer o público se sentir forte ou feliz, esse aqui era um épico feito para deixar a gente se sentindo vulnerável. Era um ponto fora da curva naquela época e é até hoje, já que Titanic continua sendo o único filme do top 10 de bilheterias que é totalmente focado na tragédia romântica feita para deixar a gente em lágrimas. Mas sabe qual é outra anomalia curiosa do sucesso estrondoso de Titanic? O fato dele não ter criado uma moda de imitações. Sério, repara como outros grandes recordistas de bilheterias deram início a uma onda de filmes similares. Tubarão incentivou o surgimento de vários filmes de terror com animais. O Poderoso Chefão fez histórias de máfia italiana explodirem em popularidade, como eu já demonstrei no meu vídeo sobre o legado desse filme. Jurassic Park fez os dinossauros virarem uma febre do cinema nos anos 90. Pô, até mesmo o Avatar do James Cameron entra nessa. Beleza, a gente não teve uma onda de filmes sobre alienígenas azuis. Mas a gente teve sim o início da nova era do 3D, com praticamente todo o blockbuster de Hollywood usando essa tecnologia só por causa do sucesso de Avatar. Só que essas coisas não aconteceram com Titanic. Apesar do sucesso estrondoso, ele não deu início a uma nova era do romance épico de alto orçamento ou a uma moda de filmes sobre tragédias navais. Claro, você teve sim outras produções sobre o Titanic nos anos seguintes. E também foram lançados um ou outro filme americano de alto orçamento focado em romance. Mas nada disso foi frequente ou expressivo o suficiente para criar uma moda cinematográfica claramente inspirada em Titanic. E isso não é demérito algum para o filme, diga-se de passagem. Quantos outros grandes clássicos são celebrados e também não criaram uma legião de imitadores? Sem contar que a falta de imitações nos anos seguintes só fez o Titanic parecer um filme ainda mais singular na história recente do cinema americano. Ainda mais quando a gente compara ele com os outros títulos do top 10 atual, que é tão dominado por filmes que criaram ou seguiram as maiores modas de Hollywood nas últimas décadas. Só que é importante eu fazer uma ressalva. Sim, Titanic é diferente dos outros filmes no top 10 atual, mas nem sempre foi assim. Se a gente voltar no tempo e lembrar de como era esse top 10 nas décadas antes de Titanic, a gente vê recordistas bem mais parecidos com o filme do James Cameron. Por exemplo, lembra que eu falei que Titanic não era uma aposta certeira? Pois o mesmo aconteceu com outros projetos arriscados e que pareciam destinados a fracassar, como O Poderoso Chefão, Tubarão, Star Wars. E mesmo assim, cada um desses 3 filmes conseguiu manter o título de maior bilheteria da história por alguns anos. Ah, eu também falei sobre o fato de Titanic ser um romance de época, certo? Então, o mesmo vale para E o Vento Levou e A Noviça Rebelde, que ocuparam em épocas diferentes o primeiro lugar do top 10 durante vários anos. Mas, ao mesmo tempo, dá pra perceber que nenhum desses outros campeões do passado conseguiu permanecer no top 10 até os dias de hoje. E Titanic conseguiu. Ele ainda tá lá. E talvez por isso mesmo ele agora pareça quase uma relíquia valiosa de uma era passada de Hollywood. Uma era em que essa indústria ainda aceitava apostar pesado em projetos ousados, ao invés de só ficar no conforto de investir em franquias intermináveis de super-heróis. Uma era em que filmes de romance ou até mesmo musicais podiam ser os campeões de bilheteria da história, ao invés de todo novo recordista ser sempre um filme de ação bombástico. Então eu acho que, no fim das contas, comparar Titanic com o restante do top 10 atual nos ensina tanto sobre o próprio Titanic, quanto sobre o estado em que se encontra o cinema hollywoodiano hoje, mostrando como as coisas mudaram nos últimos anos. Veja bem, não ache que toda essa minha análise sobre Titanic seja eu dizendo que esse é um filme super revolucionário e subversivo da história do cinema. De forma alguma. Porque no grande contexto dessa arte, ele ainda é um blockbuster americano que segue estruturas super convencionais de narrativas ocidentais. Tudo em Titanic grita tradição. Mas quando a gente compara ele especificamente com os outros recordistas de Hollywood, duas coisas ficam evidentes. Que Titanic foi um verdadeiro caso à parte quando estreou em 97, e que hoje, mesmo depois de 25 anos, ele ainda consegue parecer uma exceção à regra.
Não é à toa então que tantos de nós continuam imitando cenas do filme, debatendo se o Jack cabia ou não na porta e, acima de tudo, voltando a inundar os cinemas para rever esses personagens. É porque, em meio a tantos blockbusters extremamente parecidos entre si, Titanic ainda consegue parecer tão bonito e tão raro como o próprio coração do oceano. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo de hoje. E o que vocês achariam de participar de um Cineclube comigo todos os meses? Pois é, o Cineclube Entre Planos é um dos vários conteúdos exclusivos que eu dou acesso aos nossos apoiadores do Apoia-se. Lá você encontra dicas de filme toda semana, grupo fechado, lives exclusivas e o nosso Cineclube, pra gente debater um filme por mês juntos online. Para acessar esses conteúdos, basta clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Mas se você quiser dar uma gorjeta pra gente, você pode usar o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, e aí o seu comentário vai ficar destacado com uma cor diferente. Lembrando que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.